Fala pessoal, tudo bem? Você acha que a linguagem de finanças é ali uma língua alienígena? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal, tá legal? Então vamos lá. Você acha que a linguagem de finanças corporativas, finanças de empresa, é uma linguagem extraterrestre, sobrenatural? Você não entende muito bem o que está acontecendo e prefere não ter que pensar nisso? Então, eu tenho uma notícia para te dar. Ela não é sobrenatural, não é alienígena e existe uma forma simples de entender cada um desses termos, né? Eu acho que uma das principais razões pela qual a gente acha que alguma coisa é muito complicado e acaba não se engajando para entender aquilo com profundidade é o fato de que a gente passa um pouco de vergonha ao ouvir muita gente falando de determinados assuntos e a gente fica então falando, poxa, eu não sei o que é aquilo, só que essa pessoa já falou isso aqui mais de uma vez, eu não perguntei da primeira vez, passou a oportunidade, eu não tenho mais como perguntar, eu tenho vergonha, agora eu não vou perguntar mais, eu vou fazer que sim, vou fingir que estou entendendo, ou vou mudar de assunto, vou sair da sala. Eu vejo que isso é muito comum que as pessoas não compreendam determinados termos e não perguntem. E ao não perguntar, a situação fica meio esquisita, né? E aí, quando a gente tenta fugir de determinado assunto, a gente até consegue, mas chega uma hora que não dá para fugir dele e a gente se vê numa situação em que a pessoa meio que encurrala a gente ali e fala, e aí, qual que é? O que você acha? Aí você fala, putz, agora o que eu falo? Aí você ou inventa uma história, ou você inventa uma resposta e vem um negócio bem esquisito ali, ou você fala que você não sabe e aí fica bem estranho. Então, assim, o que eu diria é, existe método para entender tudo isso. Existe uma forma de você conseguir compreender a linguagem de finanças e não é tão difícil. Claro que é fácil para eu dizer depois de tanto tempo estudando, mas eu já ajudei bastante gente a entender esses termos, a saber o que significa cada coisa, falando de forma didática, sem querer deixar um negócio muito complicado, que é o que eu vejo que acontece muitas vezes em algumas universidades ou alguns especialistas, já parte do princípio que a pessoa sabe. Então a pessoa vai numa sala de aula para tentar fazer um curso específico, para entender alguma coisa, aí ele chega na sala de aula, já vem um monte de termo, fala, porra, eu vim nessa aula exatamente para tirar minhas dúvidas e já de largada já chego com um monte de dúvida, a pessoa parte do princípio que eu sei, o professor parte do princípio que eu entendo, e às vezes não é o caso. E não acho que é de maldade, não acho que é por querer, e nem que a pessoa às vezes tem consciência que ela está fazendo isso. Ela simplesmente está falando a língua do mundo dela e ela nem para pensar que do outro lado, a pessoa do outro lado está falando o que esse cara está dizendo, né? Então, eu acho que é muito importante, número 1, manter a calma. Número 2, isolar a variável. Isolar a variável é uma das minhas regras de ouro, inclusive gravei um vídeo recentemente sobre isso, vou pedir para colocar um card aqui em cima, e nos vídeos, na regra de ouro que eu gravei, uma delas, na verdade, eu falo de isolar as variáveis. Quando você está lidando com uma coisa muito complexa, se você tentar atacar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir. E a mesma coisa com relação a línguas ou linguagem, né? Os termos financeiros nada mais é como uma linguagem, como se fosse falar português. Só que você não vai lá aprendendo todos os verbos, todos os termos, todas as palavras ao mesmo tempo. Você tem que, vamos isolar uma variável, vamos falar de verbo, ou vamos falar de substantivo, e aí você vai lá, isola um e treina aquele um até que você está entendendo aquele um, o resto você não está entendendo. Não tem problema, vai um passo por vez, aos poucos, e conforme você vai aprendendo, você vai começando a ouvir aquelas coisas que você está começando a aprender, e isso te ajuda inclusive a compreender aquelas outras que você ainda não estudou, não aprofundou. No canal eu tenho registrado bastante desses termos mais complicados, complexos, ou que parecem complicados e não são, que eu diria que são praticamente todos, e então te convido aí a dar uma navegada e ver esses termos todos, tirar essas dúvidas. E se você tiver qualquer dúvida que não esteja respondida no canal, deixa a sua dúvida aqui, registra o teu comentário e eu prometo que eu vou fazer um vídeo a respeito, se for algo que faz sentido no contexto de finanças de empresa, deixa aí que eu vou comentar, tá bom? Então é isso aí, eu queria que você não tenha medo de aprender uma coisa nova, não tenha medo de aprender uma linguagem, porque isso que é termos financeiros, são uma linguagem. Então isola as variáveis, usa a regra máxima aí, a
a regra de ouro de isolar as variáveis, vai um passo por vez, entende uma coisa por vez, se compromete a entender um termo por dia, se você precisar realmente entender isso, ou se não for uma coisa que você dependa de entender, você dependa dessa compreensão para fazer o seu trabalho ou para ter a sua atividade principal, se é uma coisa que você quer aprender, mas você não depende, não precisa ser todo dia, pode ser um hoje, depois você vai aprender outro termo, hoje é quinta-feira, sei lá, você vai aprender um na quinta, daí você vai fazer outro na terça, outro na quinta, então 2 vezes por 2 vezes por semana você pega um termo a cada dia, vai devagar, vai com calma, e aí você vai ver que fica fluido, fica mais fácil, né? A cada definição de termo, às vezes tem um termo dentro do outro, né? Então você tem que estudar um termo, aí você anota as suas dúvidas, define outro termo e vai buscar a definição daquele outro termo dali a 2 dias ou na outra semana, eu acho que é tranquilo, né? Eu esses dias estava conversando com meu filho, ele virou para mim e falou assim, pai, eu vi que você me mandou ver um vídeo em inglês aqui, né? E ontem, e aí hoje você está me falando para ver hoje, né? Ele falou assim, papai, não precisa ser todo dia, né? Pode ser um vídeo de inglês hoje, depois daqui a um tempo. Eu concordei com ele e eu concordo aqui. Não precisa ser uma sangria desatada, porque esse sentimento de desespero que tem que aprender e tal, ele não é sustentável, né? Acho que a gente só consegue estabelecer um hábito a partir de uma rotina, né? Então tem até o livro A Força do Hábito, não sei se você já leu, já ouviu falar, recomendo bastante. Ele ensina como é que você cria gatilhos mentais para conseguir estabelecer hábitos, e a partir dos hábitos você começa a ter algumas rotinas de performance e conseguir atingir seus objetivos. E eu de verdade recomendo isso com relação aos termos financeiros, porque não é nada alienígena, não é nada de outro mundo, é possível de ser compreendido, e conta comigo, no que eu puder ajudar nessa jornada, me escreve aqui, me manda mensagem e eu me comprometo a tirar todas as dúvidas que eu conseguir tirar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Te convido de novo a se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar com quem você acha que possa se beneficiar, tá bom? E eu te espero nos próximos vídeos. Valeu!